Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, conduza as nossas vidas à humildade e à obediência. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A epístola aqui de Tiago, ela vai falar sobre o benefício da aprovação. É difícil a gente passar por uma dificuldade e enxergar algum benefício nisso. Mas nisso está a beleza da fé cristã. Saber que até nessas horas não significa que Deus não está conosco, mas que Deus está trabalhando em nosso favor, moldando nosso caráter e transformando assim as nossas vidas. De maneira que no estudo de hoje, eu queria falar sobre isso. Maneiras pelas quais as provações nos ajudam. Eu quero elencar alguns benefícios que a gente recebe quando Deus permite que a gente passe por provações, certo? Então, o texto de Tiago é só um chama para o nosso estudo. A gente vai andar em vários textos das Escrituras e levantar vários desses itens, tá? Maneiras pelas quais as provações nos ajudam. Primeiro benefício da provação é que as nossas orações elas se tornam mais profundas, certo? Então, em primeiro lugar, as provações aprofundam nossa vida de oração. O primeiro texto que eu queria que você visse, para a gente falar sobre isso, está lá em Neemias. Vamos abrir? Neemias 1. Neemias 1. Diz assim, o verso 2, indo até o verso 4. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então o povo de Deus tinha sido exilado. Neemias então buscou saber notícias do povo que tinha ficado na terra. Verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente não pode dizer que Neemias não tinha uma vida de oração, mas é fato que estar mais consciente da triste condição do povo fez com que ele lamentasse, chorasse, jejuasse e orasse perante o Deus dos céus. Então, o fato de Neemias ter sido impactado com a má notícia acerca do seu povo acabou quebrantando ainda mais o seu coração e levando ele a orar a Deus. Então, esse é o primeiro modo pelo qual nossas orações se aprofundam nas provações. Porque a tendência de cada um de nós é se acostumar com as coisas. A gente vai vivendo, às vezes a gente até ora, a gente lê a Bíblia, mas se a gente não ficar esperto, a gente cai naquele erro de acabar fazendo as coisas de qualquer maneira. Não de maneira tão profunda, não de maneira tão pensada. Porque, na verdade, a gente se acostuma com as coisas boas. Se você tem um aumento de salário, logo você já acha um jeito de achar meio de gastar aquele dinheiro. Agora, quando a sua renda cai, aí você já tem dificuldade de se adequar. Então, a gente se adequa muito fácil com o que é bom. Então, Deus, Ele muitas vezes permite que a gente passe por provações para que a nossa vida de oração se aprofunde. De maneira que, quando as dificuldades vêm, nós somos assolados com más notícias, o que Neemias fez deveria ser o que nós também deveríamos fazer. Nos humilhar na presença de Deus e orar. Quantas e quantas vezes a gente não está ali tranquilo, vivendo a nossa vida, e a gente ouve a notícia ruim de que alguém está com risco de morte, está com a enfermidade grave. Então, o que se espera é que a igreja se reúna em oração, ore com mais fervor e busque a presença de Deus. Então, essas coisas que abalam nossas vidas, às vezes, são benéficas para a gente. Para que a gente acorde e lembre que nós precisamos de Deus e que nós não somos nada. Fui claro nisso aqui que eu falei? Então, as nossas orações elas se aprofundam porque as provações quebrantam o nosso coração e nos fazem correr para a presença de Deus. Segunda coisa, ainda sobre esse aprofundamento da oração.
a nossa oração ela será mais cheia de dependência e de humilhação. 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Olha o que está no versículo 12. Primeiro, só para você entender o contexto, veja o verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, os inimigos estavam às portas. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3. Então Josafá teve medo. E o que foi que ele fez? Se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na cidade do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão aonde? Postos em ti. Então, quando nós nos deparamos com coisas que nós não sabemos lidar, é uma hora também que a gente expressa a nossa dependência de Deus. E, a bem da verdade, a gente faz muitas coisas simples na vida. Só que muitas vezes a gente nem ora a Deus por elas, não é verdade? Você traça um projeto, você olha para a sua condição financeira, você olha para a sua condição física, de saúde, e você fala: eu dou conta. E você simplesmente vai e faz. Quando, na verdade, a gente tinha que se lembrar que as mínimas coisas que nós temos que propor em nosso coração, elas só serão executadas se Deus permitir que elas aconteçam. De maneira que as provações são boas, porque é quando elas vêm que a gente acaba percebendo que a gente não é tão forte como pensa que é. Quando a gente pensa que não tem tanta força quanto a gente acha que tem. E aí a gente vai falar igual o rei aqui, dizendo: Senhor, em nós não há força. Eu não dou conta, Senhor. Então, diante das dificuldades, nós tínhamos que expressar a nossa dependência de Deus e nos humilharmos na sua presença. E mais do que isso, depois que essas provações passam, lembrar-se que até as pequenas coisas que nós temos que fazer, elas só serão feitas se nós dependermos de Deus. É mais fácil enxergar a nossa incapacidade quando falta comida em casa. Mas mesmo quando nós temos o celeiro cheio de comida, nós temos que colocar diante de Deus e expressar a nossa dependência. Senhor, eu só tenho isso aqui por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não teria nada do que tem aqui. Eu vou sair para a igreja ou para o trabalho, talvez eu volte e não encontre nada. Então, somente a proteção e o cuidado do Senhor é que me permitem ter todas as coisas. De maneira que as provações nos lembram disso, e espera-se que após as provações, quando tudo está bem, a gente continue tendo isso ainda dentro do nosso coração. Que é um grande problema que a gente enfrenta, e a gente é assim, porque como eu falei no começo, a gente se acostuma com o que é bom, é correr para os pés do Senhor na hora da dificuldade, e depois que tudo passa, a gente tenta caminhar sozinho com os nossos pés, e não deveria ser assim. A gente deveria olhar para as provações como lembretes da nossa incapacidade, para que mesmo depois dela a gente continue buscando a Deus, sabendo que se não for Ele, as provações virão de volta e podem vir muito pior e a gente não vai dar conta de resistir. Eu fui claro nisso que eu falei para vocês? Então as provações, elas geram dependência e humilhação em nossos corações, certo? O que mais? Filipenses 4. Filipenses 4, verso 6.
Diz assim o texto. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, quando a gente vive bem e sem dificuldades, o nosso coração fica em paz. Por que ele está em paz? Muitas vezes é porque a gente olha para o redor e não está faltando nada. Então a gente está tranquilo. É assim que o mundo vive? O mundo vive tranquilo porque ele olha para o redor e fala, está tudo em paz. Contudo, quando Deus permite que a gente passe por provações, é como se Deus estivesse arrancando a nossa paz. E para que é que Deus arranca a nossa paz? Para colocar a verdadeira paz no nosso coração. Então, antes da provação, pode ser que a paz que esteja em nosso coração seja a paz de saber que está tudo bem. Mas quando Deus arranca essa paz, e Ele nos leva então para buscar a Deus em oração, em súplica, em ação de graça, e aí o resultado disso é que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o nosso coração. Então Deus arranca a paz da autoconfiança, para que Ele derrame então a sua paz, que excede todo o entendimento. De maneira que a gente vai conseguir sentir paz em Deus, mesmo sabendo que a provação ainda não passou. Mesmo sabendo que nem tudo está bem. Mesmo não sabendo quando é que as minhas dificuldades vão acabar. Eu estou sendo claro? Então Deus tira a paz da autoconfiança e derrama sobre nós a paz de poder descansar nele. Então Deus traz a verdadeira paz ao nosso coração. De modo que a gente vai poder olhar para as provações e dizer, Senhor, as coisas não estão boas, mas o meu coração está em paz, porque eu posso descansar no Senhor. Isso tudo é maneira de fazer com que as nossas orações se tornem mais profundas. As orações não podem ser só propósitos de buscar algo em Deus, mas também buscar consolo no Senhor. Quando a gente é assolado pelas dificuldades, nós temos que pedir a Deus que nos ajude em nossas provações, para que aquelas dores cessem, mas pedir também, Senhor, enquanto as dores não cessam, faça com que o meu coração fique em paz na tua presença. Você não pode ser aquele que só vai ficar em paz depois que tudo passar. Mas tem que dizer, Senhor, me dê paz para passar por essa provação, que vai durar o tanto de tempo que o Senhor quiser que dure. Foi claro aqui, gente? Então, a paz de Deus é essa. É a paz que excede as circunstâncias da nossa vida. E por fim, sobre essa questão das nossas orações, quando nos faltam as palavras adequadas, Romanos 8, 26, vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Deus tem propósitos quando nos permite passar por provações. Eu creio que essa seja uma aplicação válida para o texto de Romanos 8, 26. Quem é de nós que, ao passar por provações, sabe qual é o propósito de Deus naquilo? A gente pode até saber que Deus tem um propósito. Mas a pergunta é, que propósito é esse? Talvez Ele quer humilhar a nossa autoconfiança. Talvez é algum pecado que a gente tenha que lidar. Então a gente, quando vê a aprovação, a gente não sabe ao certo o que Deus quer fazer conosco. Mas à luz do texto que nós lemos em Tiago, a aprovação ela tem que ter o quê? Ela vai ter que gerar uma ação completa. Ela vai ter que fazer com que nós aprendamos aquilo que nós temos que aprender. De maneira que a gente não sabe, muitas vezes, inicialmente, o que Deus quer nos ensinar. E é nisso que, na hora da aprovação, quando a gente ora, a gente tem a intercessão do Espírito Santo. Que quando a gente pede para que as provações passem, e pede para Deus nos ensinar nas provações, eu creio que o Espírito Santo intercede dizendo, olha, é isso aqui que ele precisa aprender. E ele intercede de maneira que, mesmo a gente não sabendo qual é a lição que a gente precisa, o Espírito Santo roga ao Pai para que esse benefício seja concedido a nós. Eu creio que é como se o Espírito Santo dissesse, olha, ele é muito orgulhoso. Então, é como se nós orássemos, Senhor, quebranta o meu orgulho. Eu não sei se eu me fiz claro. Estou dizendo que nós não sabemos, muitas vezes, o que é que Deus quer ensinar. Mas mesmo orando e não pedindo por aquela coisa específica,
por meio da intercessão do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos pedindo, para que Deus tratasse aquele pecado ou aquela fraqueza que nós temos. Alguma dúvida aqui, gente? Então, tudo isso, primeira forma de se beneficiar com a aprovação. Orações mais profundas, corações mais quebrantados, humilhados, expressão de dependência e paz, que excede todas as circunstâncias. Certo? Segunda coisa, as provações, elas aumentam o nosso conhecimento de Deus e da sua palavra. Espera-se que na hora da aprovação, a gente não se afaste de Deus, mas se apegue a Ele e à sua palavra. O primeiro texto que eu quero que você veja é Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Olha o verso 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que o texto aqui está dizendo? Deus permitiu que o povo passasse por privações. Para quê? Para saber que o que nos sustenta não é só a comida, mas aquilo que procede da boca de Deus. Em outras palavras, e já atualizando para os nossos dias, na hora da aprovação, para onde a gente deveria correr? Para Deus e para a sua palavra. Para as promessas de graça, para as promessas de sustento, para as promessas que nos garantem que Ele nunca nos abandonará. Então, as provações não são momentos de desespero, deveria ser momentos de correr para Deus e buscar nele, na sua palavra, garantias de que Ele não nos abandonará. E é por isso que ele fala aqui, né? De tudo que procede da boca do Senhor. O povo, quando foi provado no deserto, eles resmungaram. Quando, na verdade, o que eles deveriam ter feito é ter corrido para as promessas de Deus, feitas aos patriarcas, e a promessa de que Deus os sustentaria. Contudo, não foi isso que eles fizeram. E a pergunta é, quando nós somos provados, o que é que nós estamos fazendo? Temos resmungado? Temos abandonado a Deus? Ou temos corrido para a Escritura e para as promessas do Senhor, nos apropriando dela? A gente tem um perigo muito grande em nosso meio, que é de desprezar as promessas do Senhor. A gente tem tanto mau uso delas aí no nosso meio, nessas igrejas que se dizem cristãs, que a gente tem medo de ler a Bíblia e crer naquilo que Deus prometeu para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é querer forçar Deus a nos dar uma coisa. Outra coisa é crer que esse Deus que sustentou Israel, que sustentou a igreja no primeiro século, é o mesmo Deus que sustenta as nossas vidas. Então não é pecado a gente dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai me sustentar. Eu creio que o Senhor vai me fortalecer e não vai me deixar mendigar o pão. Forçar Deus a fazer algo é uma coisa. Crer no que Ele promete é outra. Resumindo, conhecemos mais a Deus, porque na hora da aprovação a gente corre para a palavra. E correndo para a palavra nós vamos ver o caráter de Deus. E a gente vai ver que Deus é um Deus fiel às suas promessas. Tudo bem até aqui? O que mais? Na hora das provações, a gente tem aprendizado prático. Olha o Salmo 119. Salmo 119. Olha o verso 67, 67. Ele diz assim, Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que ele está dizendo? Eu andava errado. Meus passos não estavam corretos. Mas Deus me permitiu passar por aflição,
e no meio da aflição eu refleti acerca dos meus pecados, e aquela palavra que eu já não prestava muita atenção, agora eu estou guardando ela. Entenderam isso aí? Então a provação nos faz correr para Deus, para a sua palavra. Poxa, alguma coisa pode estar errada. Uma coisa é dizer que passou provação porque está em pecado. Não posso fazer isso. Mas eu tenho que pensar, tem alguma coisa errada na minha vida? Então é hora de refletir acerca da nossa conduta. Já falei algumas vezes sobre essa questão da nossa autoconfiança, por exemplo. Talvez Deus quer quebrantar isso em você. Então, passou por provação, o que você tem que refletir? Em primeiro lugar, as agruras da vida são essas. A gente vive num mundo caído, a gente está sujeito a essas coisas. Mas também, Deus talvez quer nos tratar. Então está na hora de refletir. Então, ele está dizendo que, por meio da aflição, ele se apegou à palavra de Deus. Ainda no Salmo aí, veja o que ele diz no verso 71. Foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mesma coisa, né? Passei por dificuldade, corri para a palavra de Deus e fui ver o que ela tem para me ensinar. Tá bem? Um exemplo que a gente não vai ler é o texto lá de Jó 42. A gente lê o livro de Jó e é um falatório danado, não é? Um fala, outro fala, um dá uma opinião, outro opinião. Aí já no final do livro, Deus começa a falar e dizer para Jó que na verdade ele não sabe de nada. Né? E aí no final ele vai falar que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então por meio das aflições, ele conheceu quem era Deus de verdade, porque Deus se manifestou a ele e mostrou que ele não tinha tanto conhecimento como ele pensava que era. Era um homem justo. Mas na hora da aflição, é bem verdade que ele falou muita coisa. Talvez impensadas por causa da dor, mas ali ele foi levado à reflexão. Então as provações nos aproximam do conhecimento de Deus. Terceira coisa, as dificuldades, as provações nos fazem como Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2. Veja o verso 18. 1 Pedro 2, 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos, para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Cristo Jesus é alguém que não deveria, a julgar pela sua justiça, sofrer nas mãos dos homens. Não haveria motivos para Cristo sofrer se a gente for olhar para o seu caráter e para a sua perfeição. Mas ainda assim, Cristo passou. Em nenhum momento Cristo Jesus ele disse e reclamou que estava sendo injustiçado. Ele suportou, calado, as provações. De maneira que nós, muitas vezes, não queremos suportar nada. A gente quer ser sempre justificado. Se eu estou certo, eu não tenho por que sofrer. Se eu não estou errado, não tem por que o meu irmão me perseguir ou falar algo contra mim. De maneira que se a gente está sendo injustiçado, a gente quer fazer com que aquela pessoa seja punida porque nós estamos sendo injustiçados. Quando o que Pedro vai dizer aqui, que às vezes é bom ficar calado e suportar calado essas coisas. Porque Cristo não merecia sofrer e estava sofrendo.
E talvez em uma determinada circunstância você não deveria estar sofrendo, porque você fez tudo direitinho, mas você está sofrendo. Mas isso não te dá motivo para ficar reclamando ou querendo buscar a punição dos outros. Porque a semelhança de Cristo, que suportou as provações calado, nós também deveríamos, às vezes, nos calar também. É certo que, às vezes, a gente deveria se defender. Mas é certo também que, às vezes, mesmo estando corretos, seria melhor sofrer o dano para não envergonhar o Evangelho e assim seguir o exemplo de Cristo Jesus. E aí o texto vai dizer que Cristo, ele confiava o julgamento a Deus. Olha o verso 23. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Muita briga dentro da igreja, ela terminaria se as pessoas tivessem esse texto no seu coração. Sabendo que Deus vai julgar cada um no tempo certo. Não é nosso papel julgar aqueles que nos perseguem. É certo que, dependendo do caso, é preciso ter correção, admoestação, disciplina. Mas, dependendo do caso, a gente tem que se calar mesmo e saber que Deus vai fazer justiça na hora certa. Confiar que Deus é aquele que faz justiça. Então, nos fazem como Jesus quando a gente confia nele, confia no julgamento dele. E também nós temos que saber que as provações nos fazem como Jesus de outra maneira. Deixa eu te dar um exemplo. José foi injustiçado pelos seus irmãos, não foi? Mas o que foi que ele disse já lá depois que o pai dele morreu? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus converteu esse mal em bem. O meu sofrimento, disse José, gerou benefícios para todo o povo. O sofrimento de Cristo foi do mesmo jeito. Cristo Jesus sofreu e os sofrimentos de Cristo trouxeram benefícios para todos nós que estamos aqui. Certo? E talvez o sofrimento que você vai passar servirá de benefício para aqueles que te rodeiam. Talvez por meio daquelas provações, você vai dar bom testemunho de fé diante de Deus. E as pessoas vão perceber que a sua fé ela não está aliada às circunstâncias. E as pessoas vão ver que a sua fé é real. E quem sabe até repensarão acerca da sua perspectiva de vida e reflitam sobre quem Deus é. Porque às vezes as dificuldades vêm nas nossas vidas e a gente que passa o tempo todo falando que Deus é bom, a gente que passa o tempo todo dizendo que Deus é fiel, aí a gente passa por dificuldade, a gente desmorona no chão, cai em tristeza, e os incrédulos olham para nós e falam assim, pensam, né? Que fé é essa, né? Só estava feliz por causa das circunstâncias, cadê o Deus dele nessa hora? De maneira que é um bem quando nós, mesmo passando por dificuldade, nos alegramos em Deus. Estou alecando um benefício, que as pessoas ao nosso redor enxergando o quanto Deus é poderoso. Então talvez alguém aqui vai ser diagnosticado com câncer na igreja. Imagina isso. E os irmãos que estão vendo aquilo, eles vão perceber a sua fé, a sua força, a sua dedicação. Isso vai gerar um bem para a igreja, porque a igreja vai ver que vale a pena confiar em Deus, porque até nas horas mais difíceis a gente vai ficar firme. Talvez saber que um irmão está extremamente doente beneficia a igreja, fazendo com que a igreja se junte em oração. Não foi esse o meu primeiro ponto? Que as provações, elas beneficiam a gente na vida de oração? E as provações, elas aprofundam a sua vida de oração, mas elas aprofundam também a vida de oração de toda a igreja. Então já pensou? Você vai sofrer para que a igreja seja edificada. Isso é viver a semelhança de Cristo Jesus. Lógico que as proporções são bem menores, mas as nossas provações, a igreja também é beneficiada. Certo? O luto da sua família beneficiará a igreja, porque a igreja vai orar, vai buscar a Deus, vai clamar por consolo. E aquele que está sendo consolado no luto, depois vai ser aquele mesmo que estará consolando em outra ocasião. Agora já pensou, se você, na hora da dificuldade, pragueja, para de ir para a igreja, para de ter comunhão com os irmãos, aí depois que a aprovação passa, um outro irmão passa por dificuldade, aí lá vai você bater no ombro dele e dizer, meu irmão, tenha fé em Deus. Né? O que é que o irmão vai pensar? Quando foi ele não tinha essa fé em Deus, né? Ficou praguejando.
Agora, se durante a provação você se mantém firme, quando for a sua vez de consolar, o irmão vai olhar para você e ele vai, no mínimo, pensar o seguinte: de fato, o que o meu irmão fala é do coração. Eu me lembro que um dia ele sofreu. E quando ele sofreu, ele creu em Deus e Deus o sustentou. Então eu também vou crer em Deus e Deus vai me sustentar nas minhas vidas. Foi claro nisso aqui, gente? Nós seremos, então, como Cristo Jesus. As nossas provações geram benefícios para os demais. O que mais? As dificuldades elas nos preparam para confortar os outros. Eu já falei sobre isso, mas eu queria ler um texto. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios 1. Ei. Verso 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que ele está dizendo? Um dos propósitos da provação, depois que nós recebemos o consolo de Deus, é provar que Deus consola, que vai nos motivar a consolar aqueles que agora já estão também sofrendo. Então, quando você vai consolar alguém que está sofrendo, você não estará falando de uma coisa intelectual apenas, mas alguma coisa que você provou na sua própria vida. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Ele consola. E eu, na minha própria vida, eu já experimentei o consolo de Deus. E eu posso testificar a você que Deus é real, que Deus de fato conforta, e que no devido tempo Ele vai trazer alívio para as suas dores. Entenderam o que eu estou falando? Então, experimentar a provação é experimentar a bondade de Deus, é experimentar o sustento de Deus, é experimentar o consolo de Deus, e por experiência própria falar disso para outras pessoas, por meio da palavra, aliada ao nosso testemunho. Tá certo? O que mais? Aí em 2 Coríntios, também, capítulo 4, próximo benefício das provações. As provações nos preparam para a glória. Capítulo 4. Capítulo 4, verso 16. Diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Às vezes a gente olha demais para as coisas temporais. E às vezes só quer pensar no céu no dia do velório, porque aí não tem mais jeito, né? Aí vai se consolar com o céu. Tem gente que é assim, meu gente. Passa a vida inteira pensando nessa vida. Aí quando está à beira da morte, aí já não tem mais nada que preste aqui, aí vai pensar onde? Agora. Meu pai é descrente, e ele fala, né? Eu já disse, né? Descrente. Fica velho, aí vai para a igreja, né? E não tem mais nada para se apropriar dessa terra, vai pensar no céu agora. É uma crítica que ele faz, mas que faz sentido às vezes. Às vezes a gente só quer pensar aqui, no que a gente pode conquistar aqui, no que a gente pode possuir aqui. E quando não tem mais esperança, aí tem uma musiquinha que canta nos velórios lá no meu estado, né? Segura na mão de Deus e vai. Né? Não tem mais nada aqui, pensa no céu. Não deveria ser essa a nossa mentalidade. A nossa mentalidade deveria ser no céu desde agora. A gente tem que estar aqui vivendo nesse mundo sabendo que nós somos peregrinos.
E as provações, elas têm esse benefício de nos lembrar que isso aqui não é nossa casa. Às vezes a gente sai de férias, aí se aposta das casas dos outros, tem que lembrar que a gente tem casa, tem que voltar para casa. Ali não é a nossa permanência eterna. A gente tem um lar para voltar. Da mesma forma que, às vezes a gente está muito acomodado, muito tranquilo, muito em paz. E às vezes a provação que a gente passa, não vai ter solução nessa terra. Mas tem que lembrar a gente sempre que a terra não é a minha casa. Eu tenho um lar para voltar. Então, seja sendo curado ou não, essas coisas tem que me lembrar. Eu não posso me apegar a esse mundo, porque esse mundo não tem nada permanente para nos oferecer. Então, vamos nos apegar a Deus, confiar nele e também organizar as nossas vidas, e nos prepararmos para o céu. Andar sempre com a mala pronta, sabendo que esse aqui não é o nosso lar. Certo? E como a gente encara essas coisas? O último texto que eu queria que você lesse. Hebreus 12. O pastor está pregando em Hebreus, os irmãos sabem bem o contexto, que é as provações e as dificuldades que os crentes passavam. E aí vem a exortação em Hebreus 12, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, está assentado à destra de Deus, Pai. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, olhem para Cristo. Cristo também sofreu. Então não desmaiem em meio às dificuldades e provações. Olhem para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Para o nosso benefício, Jesus suportou a cruz. Então paremos de olhar e viver essa vida olhando para as circunstâncias. Olhemos para Cristo, para aquele que nos conduzirá para a glória, para aquele que nos conduzirá para o nosso lar permanente. Pare de olhar para o mundo e olhe para Cristo. E não caia naquele erro que eu já exortei aqui no começo. Olhar para Cristo enquanto as coisas estão mal. Mas, depois que fica tudo bom, a gente começa a olhar para a terra de novo. Se a provação te fez olhar para o céu, depois dela continue olhando para o céu. Pare de olhar para baixo. Tá? Então, se Deus chamou a nossa atenção para Ele por meio de alguma dificuldade, não desvie a sua atenção para outro lugar. Continue olhando para Ele. E essa é uma grande luta que nós temos, irmãos. É depois que a gente passa pela provação, se manter firme. Na oração, no fervor, na busca pela presença de Deus. Que passar pela dificuldade não seja só um momento ruim na sua vida, mas que seja um lembrete de que você precisa de Deus. Tá certo? É tão triste você passar por provações. Eu já cuidei de congregação e já tive essa experiência ruim. Já tive experiências boas. Por exemplo, experiência boa. Boa entre aspas, né? Teve um pessoal que não era crente, mas era familiar de um crente, e eles perderam uma filhinha, recém-nascida. 2 dias de nascida, a neném veio falecer. Na época eu não disse nada para eles, mas eu já tinha isso no meu coração. Pouco tempo depois eles já estavam na igreja, por meio daquela dificuldade eles já estavam congregando, ouviram o evangelho, foram batizados. E aí depois disso tudo eu disse para eles: vocês se lembram que vocês perderam a filha? Deus agora deu outro filho para vocês, não foi? E aí o filho nasceu, eu falei isso para eles. Reflitam sobre essa perda de vocês. Talvez, eu não garanti, talvez, Deus tirou aquela filha de vocês para que vocês olhassem para Ele. Então não endeusem essa criança que vocês têm agora.
Mas lembrem-se que quem dá é Deus e quem tira é Deus. E que aquela perda não seja só um momento ruim para esquecer, mas que seja um momento que Deus começou a trabalhar no coração de vocês para que vocês se prostrem diante dele. Foi uma coisa ruim perder um filho, mas foi muito bom porque foi a partir dali que o coração deles foi quebrantado pela palavra de Deus. Certo? Mas tem gente que não é assim. Vem para a igreja, ora, busca o pastor, aí depois que está tudo bem, às vezes vem e pede oração, e aí quando tudo fica bem, some. A gente sabe que está bem porque já não vem mais, né? Então que não seja assim entre nós, que haja sempre dependência de Deus e gratidão. Foi claro? Alguma dúvida ou acréscimo? Não? Então vamos orar para a gente encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa ocasião que tivemos de reflexão, de pensamento, a respeito da Tua Palavra. Que o Senhor nos humilhe, que o Senhor toque os nossos corações e nos converta a Ti. Que tire de nós toda autoconfiança, todo comodismo, todo e qualquer pecado que tem nos impedido de andar na presença do Senhor e almejar a glória que nos é prometida. Fortalece a Tua igreja nos momentos de provação e que sempre saiamos mais fortes dela para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.